Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Music Hall. Vamos ver como ele começou, como ele se desenvolveu e qual foi o impacto que ele teve na época para a música popular. Uma das coisas mais curiosas sobre o Music Hall é que ele vai ter uma certa origem ainda na ópera, melhor dizendo, no repertório operístico. Isso porque ele surge de um tipo de concerto de baladas, ou seja, um concerto de música vocal, que aconteciam em tabernas e hospedarias, que era um concerto chamado Song and Supper. O Song and Supper, ele funcionava como: você estava numa hospedaria, numa taberna, você pagava um ingresso, podia consumir alimentos lá dentro e ouvir uma música. Ele funcionava muito próximo já ao que vai ser o Music Hall, num certo sentido. Acontece que esses concertos vão ganhando uma popularidade tão grande que essas casas começam a se separar das tabernas e hospedarias e criarem espaços próprios. Vamos pegar em Londres, por volta de 1860, existiam mais de 30 casas de music hall para mais de 1.500 pessoas. Aí dá para imaginar o impacto que isso tem para a cultura musical de uma metrópole? Isso é gigantesco. Isso alterou não somente possibilidades de carreira para o músico popular comercial da época, como afetou uma série de outras questões, dentre elas direitos autorais, edição de partitura e o próprio surgimento do que a gente vai chamar de Star System. Esse Star System, ele tem um impacto profundo na criação da celebridade como a gente conhece hoje em dia. Por exemplo, um cantor de music hall famoso, ele podia fazer inclusive publicidade no palco e fazer publicidade em periódicos da época. Muitos vendiam cigarros, bebidas, faziam anúncio e com isso ganhavam mais dinheiro do que somente cantando. E o impacto que uma celebridade de music hall tinha na sociedade não se restringia somente a questões publicitárias. Não, havia um impacto na própria cultura da época. Um bom exemplo disso é uma cantora francesa que ficou conhecida pelo nome de Theresa. Emma Valadon, que é o nome dela de verdade, causou impacto na própria cultura da época com questões relacionadas inclusive à moral. Se considerava que o jeito de Theresa cantar era um jeito muito lascivo, um jeito que atentava contra a moral e os bons costumes franceses do período. E ela teve uma carreira muito interessante para o período, muito significativa para a gente entender até como algumas carreiras funcionavam. Ela começou dentro das casas de espetáculo consideradas de mais baixo nível que existiam em Paris no período. No final da carreira, no entanto, Emma Valadon, a Theresa, já estava fazendo inclusive operetas e chegou a participar de produções inclusive de ópera de Gounod. Aliás, essas questões de moral e de classe são um aspecto muito interessante do universo do music hall. Quanto à moral, é interessante a gente observar que existia censura dentro do music hall e elas operavam de diferentes maneiras dependendo do lugar. Na Inglaterra, essa censura era feita intermediada pelo próprio gerente da casa. Ou seja, o cantor apresentava a música uma semana antes aproximadamente para esse gerente e ele dava as suas impressões se essa música condizia com o público que se tinha, com a moral do período ou não. Já na França, esse controle era muito mais exercido pela polícia, ou seja, a presença do Estado era forte no controle do que se passava dentro de um music hall. Tendo uma origem, música com letras picantes, com teor muitas vezes sexual, inclusive, esse universo passa a ser defendido pelos próprios frequentadores, que não querem serem censurados no que estão acostumados dentro do universo das casas de espetáculo. Quanto às questões de classe, o que a gente vai perceber é que, à medida que o tempo passa, as classes mais altas passam a começar a frequentar o music hall. Por exemplo, por volta de 1890, havia o incentivo de gerentes de casa para que senhoras casadas frequentassem o espaço. Assim, progressivamente, o music hall vai atingindo toda a sociedade. Isso faz com que, progressivamente, o próprio music hall vai se tornando um microcosmos da própria sociedade. Afinal, dentro das próprias casas de espetáculo, haviam confusões entre classes sociais diferentes.
O chairman, ou seja, a pessoa que apresentava o music hall e muitas vezes tocava o piano, apresentava os números, ele também servia como uma espécie de mediador quando alguma confusão surgia nesse meio. Um ótimo exemplo disso é um curta do Charlie Chaplin chamado A Night in the Show. Ele mesmo trabalhou no music hall, né? Então ele traz um pouquinho desse universo. Numa das cenas a gente vai ver uma briga acontecendo entre classes sociais diferentes. Mas isso é uma outra história. A gente vai contar ela aqui no Music Sociedade, num próximo vídeo. Siga acompanhando a gente, se inscreva em nosso canal, o link está aqui para inscrição, e acompanhe. Virão muitas novidades por aí. Até mais!